Qual a melhor maneira de você ler a Bíblia diariamente? Muito bem. Na verdade, a Bíblia não fala sobre uma maneira específica de lê-la, mas a Bíblia nos fala o seguinte, sobre a importância de meditarmos nas Sagradas Escrituras diariamente. Isso a Bíblia nos fala em muitos textos, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Por exemplo, em Salmo, capítulo 1, versículo 2, a Bíblia diz assim: Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então a Bíblia nos ensina sobre essa importância de meditarmos na palavra de Deus de dia e de noite, de meditarmos na palavra de Deus diariamente. E uma forma bem específica que eu faço, que eu uso, é ler a Bíblia, né, em sequência, de modo sequencial. Então eu leio a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, né, sempre terminando um livro e entrando no outro livro. E gosto de ler uma média de 5, 6, 7 capítulos da Bíblia por dia. Eu tenho orientado, inclusive, o pessoal da igreja que querem ler a Bíblia toda uma vez por ano, que você faça o seguinte, que você leia pelo menos 3 a 4 capítulos da Bíblia por dia, diariamente. Então, quando você lê essa média de 3 a 4 capítulos por dia, diariamente, o que acontece? E você lê sequencial, você vai estar lendo a Bíblia toda num período aproximado de um ano, né? Então, se você ler 4 capítulos por dia, você vai estar lendo a Bíblia um pouquinho menos de um ano, né? Então, é importante que você esteja fazendo isso, meditando na palavra de Deus. Tem pessoas que gostam de, por exemplo, ler um texto específico, um livro específico, né? E ficar naquele livro algum tempo. Eu gosto de ler livros selecionados, leia livros salteados, não tem problema, mas é importante que você leia a Bíblia, medite na palavra, né? E separe aquele tempo para você estar meditando, estar lendo a palavra com oração. Se você nunca leu a Bíblia toda, aconselho você a ler a Bíblia, começar a leitura da Bíblia pelo Novo Testamento. Então você pode ler a Bíblia pelo Novo Testamento, lá em Mateus, indo até Apocalipse. Então você lê Mateus, né, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios e assim sucessivamente até chegar ao livro de Apocalipse. Então você pode fazer essa leitura começando pelo Novo Testamento. Inclusive eu aconselho alguns a ler pelo menos 2 ou 3 vezes o Novo Testamento antes de entrar na leitura do Antigo Testamento. Por quê? Porque você vai compreender melhor o Antigo Testamento a partir do Novo Testamento. Então, se você lê mais intensamente nesse início, você que está começando a leitura da Bíblia agora e nunca leu a Bíblia toda, então você pode ler 2 ou 3 vezes o Novo Testamento e depois entrar no Antigo Testamento. Isso vai ajudar você a compreender melhor todos os acontecimentos do Antigo Testamento, porque tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento estava apontando para o Senhor Jesus, para o Cristo que haveria de vir. E o Novo Testamento nos mostra exatamente que ele já veio e ele fez a sua obra redentora por nós. Então é importante ler a Bíblia e começar, se você nunca leu a Bíblia toda ainda, começar pelo Novo Testamento. Então você pode fazer isso. Ler 3 a 4 capítulos da Bíblia por dia, né? E aí você vai estar lendo a Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse em um ano. Mas se você está começando, você pode começar pelo Novo Testamento, lendo 1, 2 ou 3 vezes só o Novo Testamento e depois entrar no Antigo Testamento, ok? Algumas pessoas gostam de ficar apenas nos Salmos, né? É bom ler Salmos, é maravilhoso ler Salmos, mas nós precisamos ter um conhecimento mais panorâmico da Bíblia, né? Um conhecimento mais profundo da Bíblia. Então, se você ficar lendo só Salmos, o seu conhecimento bíblico será muito superficial. Então, leia Salmos, claro, é maravilhoso, leia os livros de Provérbios, livros poéticos, mas leia todo o conselho de Deus, ok? Então, leia a Bíblia toda. Então, eu sempre aconselho que você leia a Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse, tá ok? Você pode fazer isso lendo 3 a 4 capítulos por dia, ou se você desejar, você pode ler mais capítulos também. Você pode separar um momento específico para ler aqueles textos, ou você pode ler um capítulo pela manhã, um capítulo meio-dia, por exemplo, 2 capítulos à noite. Né? Não tem problema, isso também é maravilhoso. E sempre que você for ler a Bíblia, leia com oração, com intercessão. Peça o Espírito Santo para falar com você. Então, todas as vezes que eu abro as Sagradas Escrituras para ler, eu digo, Espírito Santo, fala comigo através da tua palavra. E sempre tem uma palavra nova, sempre tem uma confrontação de Deus no meu coração, sempre tem algo que Deus fala, um conforto, um consolo, uma direção, uma instrução. Então, todas as vezes que a gente lê a Bíblia, a gente deve lê-la com oração. E também é importante, depois da gente ler a palavra, a gente meditar naquilo que a gente leu, né? Aquele versículo que chamou a sua atenção, aquele texto específico que o Espírito Santo clareou para você no seu coração, na sua mente. Então,
Medite nele. O que é meditar? Meditar é você refletir sobre aquilo que você leu, é você ponderar sobre aquilo que você leu, é você estar refletindo, pensando sobre aquilo que você leu. Então, durante o dia, não só naquele momento de leitura, volte sua mente para aquele texto específico que Deus falou ao teu coração, aquele versículo, ou aquela frase, ou aquele parágrafo, né, que Deus falou ao teu coração através daquele texto. Então, medite, pense, reflita sobre ele, volte, né? A gente chama isso também de ruminar a palavra, né? Volte a pensar sobre aquele texto, a refletir sobre aquele texto, e é assim que Deus vai estar falando com você de uma forma muito clara, muito poderosa. Quando você lê a Bíblia diariamente, você se sente mais forte, você se sente mais consolado, mais instruído por Deus, você se sente mais próximo de Deus, né? E você recebe a direção de Deus para a sua vida diária. Então, crie o hábito de meditar nas Sagradas Escrituras diariamente e, de preferência, que você possa ler a Bíblia em sequência, tá bom? Assim você vai ter um conhecimento panorâmico da Bíblia. Deus te abençoe, que você possa encontrar na palavra de Deus força e fé para a sua vida. Shalom, shalom, graça e paz.